Hoje vamos mergulhar em um tema que intriga muitos crentes: as tatuagens sob a perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde exploraremos ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos esse tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de vários debates e opiniões na sociedade, e particularmente dentro da comunidade cristã. Desde sua associação com práticas pagãs, até sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tópico de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de discutir simplesmente a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas dessa prática. Qual significado as tatuagens têm no contexto de nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão de nossa fé e identidade como seguidores de Cristo? No passado, as tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências em prisões. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor da costa leste com um braço cheio de tinta. O que antes era um símbolo de rebeldia, agora se torna um tópico fascinante de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento fornece orientações a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis variam desde o sistema sacrificial e os deveres sacerdotais até o estilo de vida e a governança do povo judeu. Em Levítico 19:28, Deus proíbe tatuagens como forma de adoração aos mortos, dizendo: "Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis marcas na pele sobre vós." No entanto, o versículo anterior também proíbe aparar as bordas da barba, Levítico 19:27, regras que os cristãos hoje não seguem. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos, Levítico 11:7 e 19. Regras que os cristãos geralmente não seguem atualmente. Muitas leis ainda seriam benéficas hoje, e sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23:19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis na interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Dallas Baptist University, explica claramente que a Bíblia é escrita para nós, não para nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia para Todo o Seu Valor, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados para escrever mensagens que perdurariam através dos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da Palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4:13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres,
e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1. Mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá a força para fazer tudo o que eu quero? Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica, usando Filipenses 4:13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus tinha acabado de ser libertado da opressão no Egito, e enquanto Moisés liderava Israel, Deus deu-lhes leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos e geralmente não apararam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Testamento. Às vezes, o Novo Testamento permite especificamente certas mudanças, como quando Marcos escreve: "Assim Jesus declarou que todos os alimentos são puros." Marcos 7:21. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar o adultério, indo ainda mais longe, ao afirmar que o desejo é tão pecaminoso quanto o adultério. Mateus 5:27-29. A proibição bíblica de tatuagens nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para entender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificação do corpo, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a deuses pagãos e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás do desejo de fazer tatuagens reflete uma reverência adequada pelo nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria tatuagens temporárias em crianças em feiras ou até mesmo escrever notas nas costas das mãos. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Testamento. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kaka refere-se ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde. Mas provavelmente esse não é o principal motivo pelo qual o Antigo Testamento proíbe tatuagens.
Por que os israelitas não poderiam fazer tatuagens? Como mencionado anteriormente, muitas dessas leis foram feitas para separar os israelitas das culturas pagãs ao redor e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Por muitos anos, os comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens estava relacionada à reverência adequada pela criação de Deus. No entanto, como apontado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, Frederick Gardner escreveu em 1876 que essa passagem proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores disseram que a lei que proíbe tatuagens tem a ver com a violação de nossos corpos como uma boa criação de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de associar-se com a adoração pagã e ajudá-los a se libertar da escravidão. Historicamente, parece que havia duas principais práticas relacionadas às tatuagens durante aquele período. Algumas tatuagens na época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que as tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus havia acabado de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, os rabinos judeus mais tarde associaram tatuagens com idolatria e paganismo. James Smith apoia a ideia de que as tatuagens estavam ligadas a práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros acreditam que as tatuagens estavam associadas à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nessa leitura, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, já que, em nossa cultura, as tatuagens não têm a mesma associação com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente desse mandamento não é violado com tatuagens modernas. Mas antes de decidir se fazer uma tatuagem é bíblico ou não, há outras considerações a serem levadas em conta. Existem outros versículos bíblicos contra tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13:16 a 18 é um tipo de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse 14:1, é dito que os 144 mil redimidos da terra têm o nome do Pai escrito em suas testas. Portanto, uma leitura literal poderia levar-nos a concluir que os justos também terão tatuagens, mesmo em seus rostos. Há muitas maneiras de interpretar Apocalipse e, embora seja possível que um dia uma ordem mundial possa exigir que as pessoas tatuem o número 6, parece improvável que esse fosse o significado pretendido por João. Mesmo que isso fosse verdade, poderíamos tatuar qualquer coisa além de 666 e estaríamos bem. De qualquer forma, eu não recomendaria tatuagens de 666 por várias razões. Em 1 Coríntios 6:19 a 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo. Nesse contexto, essa passagem refere-se à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre esse princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, acredito que esse princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação apropriada poderia ser que devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nossos corpos. Embora novamente eu não tenha certeza se Paulo estava se referindo à aparência externa quando escreveu essas palavras. Se sim, templos são frequentemente muito decorados, muitas vezes com tapetes elaborados e pinturas.
Portanto, a passagem não parece proibir tatuagens. Em Isaías 49, 16, Deus diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso é metafórico, mas ainda demonstra uma abertura à ideia de tatuagens. Em um artigo interessante de Trevin Wax em seu livro The Gospel Coalition, pergunta-se se as tatuagens são piores que o adultério. O artigo considera a experiência de missionários na Tanzânia, que ficaram surpresos ao descobrir que seus estudantes cristãos concordavam unanimemente que seria pior para um pastor fazer tatuagens do que cometer adultério. Por que as tatuagens seriam piores que o adultério? Porque naquela cultura, as tatuagens estão associadas à feitiçaria e espíritos malignos, mostrando que esses espíritos malignos têm influência sobre a pessoa. Devemos levar a sério as opiniões de outros cristãos. Adoramos o mesmo Deus que esses irmãos e irmãs de boa fé. De fato, eles estão corretos ao dizer que a prática cultural de fazer tatuagens nessa região limitariam muito seu testemunho e envergonhariam indevidamente a igreja. Isso não significa que a moralidade é relativa às culturas, mas que, como cristãos, somos chamados a cuidar do nosso testemunho. Diferentes contextos culturais, às vezes, exigem diferentes aplicações de textos bíblicos e diferentes maneiras de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem manter marcas culturais e étnicas não pecaminosas. O Evangelho, a boa notícia, é para judeus e gentios. Essa inclusão é um ponto de enorme importância teológica para Paulo. A carta aos Gálatas é amplamente escrita para tratar dos cristãos judeus que adicionavam a lei judaica e marcas étnicas como parte de sua conversão ao cristianismo. Paulo declara categoricamente: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo claramente representado como crucificado? Só quero saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:1. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele escreve: não há judeu nem grego, escravo nem livre, macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Ele também diz em 1 Coríntios 8:9 que muitas dessas áreas cinzentas, como se podemos comer carne sacrificada a deuses pagãos, não devem nos dividir. No mínimo, a tatuagem deve ser um desses tópicos. Obviamente, muitos tópicos são considerados abertamente pecaminosos na Bíblia, independentemente da cultura e se isso prejudicaria nosso testemunho. Fazer uma tatuagem não parece ser um desses problemas. Se, como crente, você decidir fazer uma tatuagem, há certamente alguns princípios orientadores sobre o que a Bíblia diz em relação às tatuagens. Mesmo uma tatuagem bem feita que glorifique a Deus, nossos corpos são templos, deve ser feita com extrema discrição e sabedoria, dado que as tatuagens são permanentes. Mais de 10% das pessoas se arrependem de ter feito tatuagens. Seja prudente ao decidir onde fazer a sua. As tatuagens ainda representam riscos à saúde. O princípio por trás da proibição de fazer tatuagens parece ser a associação com escravidão, idolatria e paganismo. No contexto atual, devemos garantir que o conteúdo de nossas tatuagens não esteja relacionado a esses temas. Se nos tatuarmos porque idolatramos algo, isso seria um reflexo de pecado. Se a tatuagem se refere a algo do qual Deus nos libertou, não faça. Gálatas 5:1. Se isso prejudicar seu testemunho ou causar divisão, você também deve evitar. Especialmente se você viver em uma cultura que associa qualquer tatuagem com paganismo. Primeira carta aos Coríntios 8:8-13. Finalmente, não devemos fazer tatuagens associadas ao paganismo ou qualquer coisa que vá contra os ensinamentos de Cristo.
sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem nos ajudar a entender as nuances de cada situação. À medida que chegamos à conclusão de nossa exploração sobre tatuagens sob uma perspectiva bíblica, uma verdade fundamental emerge. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável. Ao longo da história, as interpretações das Escrituras evoluíram e se ajustaram conforme a sociedade e a cultura mudam. Nesse sentido, nossa compreensão das tatuagens e de outras questões contemporâneas deve ser informada por discernimento profundo e reflexão cuidadosa, enraizada nos princípios eternos do amor, justiça e graça de Deus. Uma lição que podemos aprender com este estudo é a importância de discernir sabiamente e sensivelmente em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais, como tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Por fim, lembremos que, além de nossas diferenças de opinião sobre questões como tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração desse tema nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa é valorizada e respeitada como um filho amado de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, reunimos-nos hoje em Sua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos por Seu amor incondicional que nos envolve a todo momento, por Sua graça que nos sustenta em tempos de dificuldade e por Sua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guie e nos fortaleça enquanto mergulhamos em Sua presença durante este momento de oração. Senhor, pedimos que derrame Seu Santo Espírito sobre nós enquanto nos unimos em oração. Que Seu Espírito nos encha de paz e conforto e nos guie na compreensão de Sua vontade para nossas vidas. Permita-nos sentir Sua poderosa presença enquanto levantamos nossas petições e preocupações diante de Ti, confiando em Sua sabedoria e amor perfeito para responder de acordo com Sua vontade. Pai Celestial, Tu conheces os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles ao nosso redor. Pedimos que sejas nosso refúgio e nossa força em tempos de provação, e que nos enchas de esperança e fé em meio aos desafios que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis aos Seus olhos e que nossas vidas reflitam Seu amor e graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora tenho uma pergunta para você. Como você abordou essa situação e quais conclusões você tirou sobre seu relacionamento com Deus? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.